Fala galerinha do canal Nilu, professores de História, tudo bom com vocês? Hoje nós teremos uma aula muito importante que fala sobre o período Paleolítico e o período Neolítico. Esses períodos contemplam os períodos da pré-história. Hoje nós iremos falar sobre 10 características do período Paleolítico e Neolítico. Irei dividir entre 5 de cada, certo? Lembrando que se você já gostou dessa aula, deixa aquele joinha, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal. Se não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, ativa aquele sininho de notificações. Escreva também algo nos comentários, pois iremos gostar muito, tanto eu como a professora Nise, em compartilhar esse conhecimento e responder a vocês. Lembrando também em compartilhar nosso vídeo com toda a galerinha aí que vocês conhecem. Sem mais enrolação, roda a vinheta. Então, galerinha, iremos começar com as 5 características do período Paleolítico. A primeira característica, e nós iremos entender o próprio nome em si, Paleolítico. Paleo, pessoal, significa antigo e lítico, pedra, ou seja, antiga pedra, que significa, no caso, pedra lascada. Por isso o nome, pessoal, idade da pedra lascada. Entenderam? Nós iremos agora para a segunda característica, que quer dizer caçadores e coletores. Como assim, professor? Quer dizer, o que significa, pessoal? Significa o seguinte, que esses hominídeos, nesse período, vamos botar aí em torno de 500 mil, um pouco antes, anos atrás, eles apenas utilizavam como meio de sobrevivência a caça e a coleta. A caça de quê? De animais de pequeno porte, como animais de grandes portes. Como assim, animais de grande porte? O famoso e raivoso tigre dentes de sabre, o mamute, o bisão, era uma fonte de proteína muito importante para esse povo. E também a coleta de pequenas frutas, raízes, que ajudavam também na sua dieta. Agora, galerinha, iremos para a terceira característica, e muito importante também. Com o passar do tempo, pessoal, esses hominídeos começaram a ter um domínio do fogo, ou seja, ajudou muito a eles a pegar o alimento que eles coletavam e que caçavam, um método de cozinhar. Eles começam principalmente a utilizar para caça, para aquela carne. Quando eles comiam a carne crua, para a digestão era muito ruim, apesar de dar uma boa proteína. Porém, com esse domínio do fogo, eles começam a cozinhar a carne e perceber que ela dura mais. É um método de conservar, certo? E também melhor para a digestão. Uma quarta característica, pessoal, é o nomadismo. Nós podemos ligar efetivamente esses hominídeos ao nomadismo, ou seja, nomadismo, eles não ficavam em um lugar só, parado em uma comunidade, eles não tinham essa noção. A noção que eles tinham é de que naquele local que eles estavam, quando a comida, as raízes ali e tal, começavam a ficar escassas, eles migravam para outro local. Ou seja, chegavam nesse local, ainda estava farto, rico, e iam migrando de lugares em lugares ao redor da terra onde eles ficavam, certo? Foi dessa forma, pessoal, que também eles começaram a migrar para diversos cantos do planeta. Esse nomadismo, esse método que eles utilizavam de sobrevivência, auxiliou muito para ir conhecendo e se fixando, por assim dizer, em vários pontos do nosso planeta. Por isso que vários arqueólogos conseguem achar ossadas desse período na América do Sul, na América do Norte, na Europa, Ásia, África e por aí vai, ok? Vamos agora para a quinta característica e última desse período, chamado de Paleolítico. Essa característica, pessoal, é muito importante, pois é a arte rupestre. Nossa, professor, o que é arte rupestre? Arte rupestre, gente, é aqueles desenhos que tem em caverna, de animais, de pessoas caçando.
essa arte foi muito importante, que mostrou como esses hominídeos tinham esse interesse em deixar esse, vamos dizer, um certo conhecimento. Diversos cantos do planeta são encontradas e auxiliam a todos nós a conhecer melhor esse período. Para outra parte do nosso desenvolvimento aqui da aula, iremos para o período neolítico, pessoal. 5 características desse período para completarmos as 10 características. Primeira característica, pessoal, é o próprio nome, neolítico. O que é neolítico, professor? Neo, novo, lítico, pedra. Ou neo como polida, pedra, polida, beleza? Uma nova pedra, pessoal. Pedra polida, uma novidade da pedra, ou seja, idade da pedra polida. A segunda característica, pessoal, iremos perceber que esses seres humanos começam a ser agricultores e pastores. Como assim, professor? Houve um período no planeta Terra que o clima começou a esquentar mais, ou seja, o frio começou a subir lá para o polo, como a gente conhece hoje, Polo Norte, Polo Sul. Dessa forma começou a sumir os bisões, os mamutes, os tigres dentes de sabre. E esses grandes animais, que era uma fonte de rica fonte de proteína para eles, começaram a sumir. Ou seja, esse período de mudança de clima auxiliou muito para que eles começassem a se sedentarizar. Beleza, gente? Primeiro vamos entender agricultores e pastores. Agricultura, eles começam a plantar seus próprios alimentos, suas próprias raízes, suas próprias comidas. A caça começa a ser de animais de pequeno porte, ok? Começam a ficar mais juntos em um local e não a estar em locais diferentes. Aí já começa já um gancho para a terceira característica, que é o sedentarismo. Nessa característica, a 3, que é o sedentarismo, tem uma grande diferença no nomadismo, pois esses seres humanos começam a criar comunidades, ficar em um local fixo e não mais migrar. Ou seja, com a agricultura e o pastoreio, junto com a formação de uma comunidade, eles começam a ficar velhos por mais tempo. Antes, eles tinham um período curto de vida. Agora não, eles já começam a ter uma certa qualidade de vida, por assim dizer. Avançando mais um pouco na história, iremos para a quarta característica. Avançando bem, esse período que eu falei de sedentarismo, agricultores e coletores, foi um período, vamos dizer, por volta de 10.000 antes de Cristo, que eles começaram a se organizar dessa forma. Entre 4.000 anos antes de Cristo, começou a surgir a nossa quarta característica, que é a idade dos metais. Ou seja, esses seres humanos, por volta de 5.000 anos antes de Cristo, começaram a entender o cobre, o bronze, o ferro, seguidamente. Vamos colocar aí uma cronologia. 5.000 anos antes de Cristo foi o cobre. Eles começaram a manipular esse tipo de metal. Para quê, gente? Serviu para utilizar em caça, como armamento, arpão, flecha e por aí vai, foices, para poder utilizar melhor na agricultura. Também eles, um pouco mais à frente, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, eles descobrem também como manipular o bronze, que nada mais é do que o cobre misturado com o estanho, que é um outro tipo de metal. Juntando, dá o bronze, que é um metal mais forte, ou seja, eles conseguem utilizar um armamento mais forte, e a partir daí as sociedades dessa época começam a ficar mais fortes, começam também, pessoal, a conseguir se defender e atacar também aos inimigos. Nesse período é bem conturbado com essa ideia de manipulação dos metais. Também, gente, vai existir nessa idade dos metais a manipulação do ferro, que foi por volta de 1.200 anos antes de Cristo. E aí eles aperfeiçoam mais ainda o seu armamento, os seus materiais de agricultura. A nossa quinta e última característica do período neolítico, para fecharmos as 10 características, período paleolítico, período neolítico, dessa era das pedras, idade das pedras, nós vamos entender, gente, que eles começam a domesticar os animais e as suas plantas. Como assim, professor?
A domesticação dos animais começou nesse período 10.000 anos antes de Cristo para frente. Com essa domesticação, cachorros, lobos, galinhas, cabras, consegue-se melhorar mais a sua dieta no termo de caça, melhora para poder caçar, utilizam os animais, cachorro, para poder caçar melhor. E a domesticação de cabras, bodes, galinhas melhorou para que eles consigam sobreviver de uma forma melhor. Eles conseguem viver mais, algo que um período muito atrás eles não conseguiam. A idade média era muito baixa. Com certeza, quando eles se sedentarizam e nessa quinta característica domesticam os seus animais e suas plantas, eles começam a viver melhor, começam a viver mais tempo. Bom, galerinha, nessa aula vocês puderam compreender as 10 características do período Paleolítico e Neolítico, sendo 5 de cada, que foi o foco dessa aula de hoje. Com esses conhecimentos, pessoal, eu espero que vocês possam entender melhor e compreender mais sobre essa importante fase dos seres humanos, que foi o período Paleolítico e Neolítico. Lembrando, gente, que se vocês gostaram, coloquem lá nos comentários o que vocês acham, o que vocês entenderam e compreenderam, que eu tenho certeza que tanto eu quanto a professora Aldenise irá responder com o maior prazer. Também peço que, se não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, sente o dedo no like, no sininho de notificações, para que o nosso canal possa cada vez mais crescer e a gente se profissionalizar mais e praticar melhor ainda essas aulas virtuais. E que também possamos contribuir para o desenvolvimento de vocês, ok? Um grande abraço e até mais!